A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Expondo as Escrituras. Eu me chamo José Vitor e juntos, nesta oportunidade, nós iremos estudar a lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Perigo da Murmuração. Esta lição será estudada presencialmente no dia 19 de maio de 2024. Então vamos juntos aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Você sabe o que é murmuração? Você sabe no que implica este pecado e qual é o perigo de viver na prática deste pecado? Você compreende que Deus prova a nossa fé no decorrer da caminhada cristã e, ao provar a nossa fé, a boa vontade, agradável vontade e perfeita vontade de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos um coração grato ao invés de um coração murmurador? Você compreende essas questões? Você compreende que esta lição é um alerta para a igreja do século XXI, o qual corriqueiramente e infelizmente está praticando este ato, este pecado, e pouco é combatido, pouco é falado nas nossas igrejas, nos púlpitos, na boca dos pregadores, pouco é mencionado sobre este tema. Então eu julgo ser muito importante para todos os cristãos compreenderem um pouco mais sobre este tema. Então fique até o final, que eu tenho certeza que trará luz ao seu conhecimento, trará um confronto ao nosso eu e também trará a alegria da salvação quando nós compreendemos que devemos ter um coração grato ao invés de um coração murmurador. Então fique até o final e que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. O texto áureo, ele diz o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Este texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e no versículo de número 10. Então vamos definir essa palavra murmureis. Ela vem do grego congidzo, que significa dizer algo contra, resmungar. Refere-se àqueles que vão contra secretamente. Tem um sentido de estar insatisfeito. É falar palavras de queixa, expressando descontentamento, o que implica, eu vou um pouco mais longe, o que implica fracassar na fé. Ou seja, meus queridos irmãos, murmurar, quando a pessoa ela comete este pecado, é porque no coração dela há um descontentamento, há uma insatisfação. E isso é muito perigoso, pelo fato de que eu costumo sempre falar que a insatisfação é o primeiro passo para a prática de qualquer tipo de pecado. Tudo se inicia por uma insatisfação, por um descontentamento. E o que gera isso pode ser a murmuração, como pode ser outros pecados. Mas ao fim e ao cabo, é uma rebelião contra Deus, é se rebelar contra Deus. Então é muito perigoso essa questão de estar descontente, estar insatisfeito. Quando a pessoa está insatisfeita, ela fica resmungando, fica só reclamando, murmurando. Isso num relacionamento com Deus. Ela reclama, ela não consegue reconhecer os cuidados de Deus. Mas há também a insatisfação quando nós nos referimos ao próximo. Por exemplo, quando a pessoa está insatisfeita com o seu pastor, o que infelizmente acontece muito, ela tem uma tendência a difamar, uma tendência a caluniar. Por quê? Porque dentro dela gerou um sentimento de insatisfação. Dentro das pessoas, elas se sentem insatisfeitas e elas julgam aquela pessoa não ser boa o suficiente. E quando nós nos referimos às coisas da nossa vida, por exemplo, quando Deus prova a nossa fé, ou quando, por exemplo, estamos passando por situações difíceis e a gente fica murmurando, a gente é uma resposta para Deus. Olha o que nós estamos respondendo para Deus. Nós estamos falando para Deus: eu não aceito isso, eu não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com a tua vontade, não estou satisfeito com aquilo que o Senhor permitiu acontecer na minha vida, não estou satisfeito do que o Senhor está fazendo na minha vida. Essa é a resposta que nós damos para Deus quando nós murmuramos diante de uma provação, diante de uma
calúnia, diante de uma perseguição, diante de tempos difíceis que nós passamos. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, eu vou bem mais longe, o que implica isso é fracassar na fé. É um fracasso, porque nós devemos compreender que nossas vidas está nas mãos de Deus. E quando está nas mãos de Deus, Deus faz conosco aquilo que Ele quiser, porque nunca tem a ver conosco, tem a ver com os desígnios, tem a ver com a vontade de Deus. E seja o que for que acontecer na nossa vida, nós precisamos ter um coração grato, não murmurador, porque devemos compreender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então entenda, a palavra murmurar, ela significa, ao fim e ao cabo, fracassar na fé, tá certo? Vem de um coração insatisfeito, que gera essa atitude de resmungar, de reclamar e de não ser grato, tá certo? Aqui Paulo ele está lembrando os irmãos de Corinto da culpa de murmuração do povo de Israel no deserto. Lembra? Quando Deus tirou com milagres, com prodígios, com maravilhas, com sinais, com grande poder, tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. E o povo de Israel peregrinou pelo deserto a caminho da terra prometida. E ali eles só murmuraram. Toda hora estavam reclamando, resmungando. Toda hora demonstrando a sua insatisfação do que Deus estava fazendo. Paulo ele está lembrando os irmãos de Corinto que eles não devem praticar este mesmo pecado que Israel praticou na peregrinação ao deserto. Paulo está mostrando qual é o grande perigo deste pecado. Muitos pereceram. A primeira geração morreu no deserto por causa de tantas murmurações contra Deus e contra a liderança de Moisés. Então entenda que Paulo aqui ele está demonstrando que este povo eles fracassaram em não reconhecer os cuidados de Deus durante essa peregrinação. Eles viviam insatisfeitos porque eles achavam que Deus devia agir segundo as expectativas deles e não segundo as promessas de Deus, não segundo os propósitos de Deus, não segundo os desígnios de Deus. Paulo está lembrando a igreja de Corinto desta situação, deste tempo de peregrinação. Meu Deus, que nós possamos nos lembrar de onde Deus nos tirou, lembrar do que Deus está fazendo e saber do que Deus pode fazer nas nossas vidas, para que nós não venhamos cometer este mesmo pecado. Nós temos um texto paralelo em João capítulo 6, versículo 61 em diante. Você se lembra quando Jesus está dizendo que ele é o pão da vida e quem for até ele tem a vida eterna? Os judeus que rejeitaram Jesus também demonstraram descontentamento quando Jesus pronunciou esta mensagem. Ou seja, o que nós aprendemos nessa situação? Jesus estava pregando a vontade do Pai, estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a verdade. E aqueles judeus rejeitaram Jesus. E ao rejeitarem Jesus, eles demonstraram que estavam insatisfeitos com Jesus. Eles demonstraram que Jesus não correspondia às ideias e desejos deles na época. Eles tinham uma ideia de um Messias. E Deus envia Jesus, o Messias prometido, o ungido de Deus. Mas não estava de acordo com as expectativas dos judeus de sua época. Eles viviam murmurando contra Jesus. Quando Jesus, por exemplo, entra na casa de Mateus, o publicano, Jesus entra lá para comer com ele. O que acontece? Os escribas e os fariseus vão até os discípulos de Jesus e murmuram, dizendo: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Ou seja, Jesus não satisfez os desejos dos judeus de sua época, as expectativas deles. Por isso viviam murmurando. Veja o perigo da murmuração. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que nós somos contrário ao que Deus quer fazer, ao que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós estamos com expectativas, desejos, ideias totalmente diferentes das de Deus. Totalmente diferentes da vontade de Deus. Então é muito perigoso a prática deste pecado. É muito perigoso ter essa insatisfação no coração. Tá certo? Em Filipenses 2,14, Paulo diz para os irmãos em Filipos: fazei tudo sem murmuração. Tudo que eles fossem fazer deviam ser sem murmuração, ou seja, sem descontentamento. Paulo, no capítulo 2, ele está fazendo um desenvolvimento da fé cristã. Então eles não deviam viver insatisfeitos e nem fazer nada com insatisfação. Tudo que nós formos fazer para Deus também deve estar vindo de um coração satisfeito.
Então devemos compreender que o nosso coração deve estar, ou deve ter um completo comprometimento com a fé cristã, um completo comprometimento com o serviço, com a obediência a Deus. Não um coração insatisfeito, um coração que vive murmurando. Devemos nos atentar a isso. É um perigo muito grande este pecado. Tá certo? A Bíblia Viva, que é uma versão mais paráfrase, mais dinâmica, ela traz assim esse texto: não murmurem contra Deus e sua maneira de tratar vocês. Ela traduz um sentido bem correto, tal como fizeram alguns deles, se referindo ao povo de Israel, que é figura para a igreja, que transmite um mau exemplo enorme que nós não devemos praticar hoje. Porque foi por isso que Deus enviou seu anjo para destruí-los. Foi por isso que eles foram destruídos, de tanta rebeldia contra Deus. Tá certo? Então, isso é um alerta para nós, devemos nos atentar a isso. Vamos ler a verdade prática e dar continuidade aqui na lição. A verdade prática diz o seguinte: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Eu dividi essa verdade prática em 3 partes. A primeira: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. O murmurador normalmente está insatisfeito com Deus, com o que Deus está fazendo, com o seu silêncio, com seus nãos às nossas vontades. Isso o deixa espiritualmente fraco e rumo à apostasia. Deus fala não para nós. Deus fica em silêncio conosco por muitas vezes. Deus nos dá coisas que às vezes nós queríamos algo e Deus nos dá outra coisa. Deus faz de maneira diferente. E quando isso acontece, porque acontece com todo cristão, quando isso acontecer, melhor dizendo, nós não devemos ser ingratos, nós não devemos ser murmuradores, nós não devemos reclamar. Porque isso vai nos levar a ter uma vida espiritual fraca, inconsistente. E o perigo disso é nos levar a uma apostasia, ao abandono da fé. Porque nós não iremos compreender o que Deus está fazendo. A murmuração cega os nossos olhos espirituais. Quando nós ficamos somente reclamando e murmurando, isso é como se fosse um bloqueio, ou como se fosse um véu diante dos nossos olhos que nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Então é um perigo muito grande. Também diz a verdade prática que acaba com a comunhão da igreja local. Olha só, por primeiro, está se referindo a algo com Deus, um relacionamento com Deus. Ele está insatisfeito com Deus. Nessa segunda parte, ele está insatisfeito com a igreja, com os seus irmãos. Em relação ao próximo, pode trazer divisão e contenda na igreja, o que atrapalha a comunhão dos irmãos. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Pois se não haver comunhão na igreja, o Espírito Santo não terá liberdade em agir na vida dos irmãos e daqueles que vão até a igreja. Não estou aqui dizendo que eu posso limitar o Espírito Santo, porque eu não posso, ninguém pode. O Espírito Santo ele faz o que ele quer, como quer, onde ele quiser. Mas, biblicamente, o Espírito Santo ele não está no meio de pessoas que não têm comunhão, que são murmuradores e assim desenvolvem uma certa calúnia, difamação, divisão, contenda dentro da igreja. Essas pessoas que querem dividir a igreja são murmuradores, são difamadores. E estão perdidos, precisam se voltar a Jesus. Eu falo com toda a garantia do mundo, com toda a certeza, que estão perdidos. Querer gerar contenda dentro da igreja, querer gerar intriga dentro da igreja, é de um coração descontente, insatisfeito e murmurador. Está fracassando na fé cristã. Então isso é gravíssimo, gravíssimo mesmo. O Espírito Santo vai ter liberdade de agir no meio deste povo? O Espírito Santo não está onde há desordem, onde há bagunça, onde há pessoas insatisfeitas com Deus e com a comunidade na qual está inserida. Devemos ter total cuidado nessas questões. Em relação a nós mesmos, que é a parte 3 da verdade prática, que diz assim: e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Isso se refere à relação a nós mesmos, faz com que não vejamos a bondade, os cuidados e o amor de Deus sobre nossas vidas, pois o pecado de murmuração nos torna cegos sobre o que Deus está fazendo e o que Ele fará. Veja só, em relação a nós mesmos, nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus. Por quê? Porque nós não enxergamos a bondade de Deus.
A murmuração nos cega de tal forma, essa insatisfação nos cega de tal forma, que faz com que nós não entendamos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Por várias vezes, eu passei algumas situações na minha vida que eu ficava pensando, será que eu fui buscar com as minhas próprias mãos ou será que é Deus que está trabalhando na minha vida? Seja como for, eu vou continuar confiando em Deus. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que em algum momento eu não titubeei aí em dois pensamentos. Não vou dizer aqui que em algum momento eu também não tive tendência a praticar essa murmuração. Mas o que eu estou querendo dizer é que, graças a Deus, desde que eu tive um encontro com o Senhor Jesus, desde que Deus marcou esse encontro comigo e me salvou, eu sempre estou tentando, sempre estou querendo e me dedicando a enxergar o que Deus está fazendo na minha vida, seja coisas boas ou ruins que estejam acontecendo ao meu redor, em minha volta, em minha vida, comigo. Eu estou desejoso de compreender o que Deus está fazendo. Eu sempre tenho comigo que, mesmo que dê tudo errado, Deus providenciará alguma coisa. Porque se eu ficar reclamando, se eu ficar murmurando, eu não vou enxergar o que Deus está fazendo. E isso é gravíssimo. Isso vai me impedir de desfrutar das promessas de Deus. Então que possamos compreender isso. Compreender essas verdades. Para que possamos seguir o caminho, a rumo do céu. A rumo da salvação propriamente dita. De maneira que nós não viemos. Possamos não vir, melhor dizendo, fracassar na fé. Vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Eu só quero destacar aqui a leitura bíblica em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, que é um texto em que já vai discorrer sobre uma murmuração do povo de Israel, que estava no deserto peregrinando a caminho da terra prometida. E aqui está registrado essa murmuração do povo contra a liderança de Moisés, e eles demonstram a sua insatisfação com a liderança deles e com o que Deus estava fazendo no meio deles. Aqui eles reclamam, eles murmuram porque eles estavam com fome, eles lembram do que eles comiam lá no Egito e reclamam que estavam com fome. Murmuram que estavam com fome. Ou seja, meus irmãos, eles viram os sinais, os prodígios, os milagres, eles viram o poder de Deus sendo derramado, a ira de Deus sendo derramada sobre o povo egípcio, principalmente sobre a casa de Faraó, para que eles fossem libertos para irem até uma terra que Deus preparou para eles. Eles viram o mar se abrir, eles viram Deus separar um homem, a saber, Moisés, para ir até lá, tirá-los da mão de Faraó, para irem adorar a Deus, para terem a sua terra, para serem uma nação separada para Deus, para serem um povo separado para Deus. Eles viram tudo isso. Chegaram no deserto e reclamaram de alimento. Olha só o perigo da murmuração e da insatisfação. Viram tudo isso, mas reclamaram por causa de alimento. E não foi só isso. Israel murmurou quando estava de frente ao Mar Vermelho, o que aparentemente não tinha saída. Êxodo 14, versículo 11 e 12. Ah, você nos trouxe até aqui, Moisés. Deus nos trouxe até aqui para morrermos. Não era melhor estarmos lá no Egito? E Deus abriu o mar para eles passarem. Lá em Êxodo 15, versículo 23. Israel murmurou pela falta de água. Chegaram em Mara. A água não era potável. Era uma água amarga. Eles reclamaram porque não tinham água para beber. Israel murmurou em Refidim novamente por causa de necessidade física, a falta de água novamente. Êxodo 17:1. Israel reclamou do alimento que Deus deu a eles e estavam com saudade dos alimentos do Egito. Números 11, versículo 4. Israel murmurou e quiseram levantar outro líder para levá-los novamente ao Egito, por causa do relato pessimista dos espias sobre a terra prometida. Números 14, 1 a 4. Moisés envia os espias até a terra prometida. Os espias voltam de lá, a sua maioria, fora Caleb e Josué. Os outros espias trazem uma ideia pessimista. Não, nós não vamos conseguir derrotá-los. O povo reclama. O povo murmura. Meu Deus, tinha uns gigantinhos lá naquela terra. O que é um gigantinho?
perto do Deus Todo-Poderoso, perto do que Deus fez, do que Deus tinha feito para tirá-los da mão de Faraó, meu Deus do céu. E eles murmuraram, reclamaram, quiseram levantar um outro líder para levá-los de volta para o Egito. Meu Deus, é muito perigoso esse pecado de murmuração. Muito perigoso. Eles estavam insatisfeitos com o que Deus estava fazendo, não conheciam a Deus verdadeiramente, não confiavam em Deus verdadeiramente. Eles já acharam que Deus tirou eles lá da terra do Egito para matá-los, para que eles viessem a perecer por causa de água, de alimento, ou por causa de um líder, ou por causa de um gigante que tinha na terra, na terra prometida em Canaã. Esse é o perigo da murmuração. Essa insatisfação, esse fracasso da confiança em Deus, esse fracasso de conhecer a Deus, é muito perigoso. Tá certo? Todas essas e outras situações que não foi mencionada aqui, tem outras situações que eles murmuraram, apontam para um coração insatisfeito que não conhece a Deus. Uma perspectiva mesquinha da parte do povo em ficar murmurando por causa de água ou comida diante do Deus Criador Todo-Poderoso. Um Deus que tudo criou, um Deus Todo-Poderoso, e eles reclamando por causa de um alimento, por causa de água, de uma necessidade física, achando que Deus não ia suprir necessidades tão comum, tão necessária para eles. Se Deus fez muito mais que isso, operou coisas muito maiores, muito mais grandiosas que isso. A falta de confiança total no Deus de toda providência os levou a uma insatisfação e a se rebelar contra Deus e contra Moisés e Arão, líderes que foram constituídos por Deus. Toda a peregrinação de Israel no Egito demonstrou isso, uma insatisfação com a vontade de Deus, uma insatisfação com os propósitos de Deus, com os desígnios de Deus, com aquilo que Deus estava fazendo, com aquilo que Deus fez, com a liderança que Deus colocou. Toda essa murmuração demonstra esses fatos, demonstra essas questões e traz um alerta para a igreja de hoje, traz um alerta para nós cristãos a não murmurar e entender que Deus é soberano, está no controle das coisas, está no controle de nossas vidas e que tudo que Ele faz é perfeito. E se Ele permite algo, nós devemos ter a certeza em nosso coração de que assim Ele o faz, com propósitos e propósitos de vida, propósitos perfeitos para nossas vidas. Tá certo? Então, que possamos nos atentar a este alerta de Deus para nossas vidas. Vamos para o tópico de número 1. No tópico de número 1, o objetivo da lição é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Tá certo? Nós já explicamos isso, nós podemos caminhar um pouco. Eu quero só relembrá-los que a palavra murmurar implica um fracasso da fé. É resmungar tendo um coração insatisfeito, tá certo? Só para fixar na sua mente isso e no seu coração. É ser dominado pelo descontentamento, pela ira, pela queixa, que gera oposição, que gera insatisfação, tanto a Deus quanto ao semelhante, quanto a nós mesmos. Quando nós murmuramos, nós estamos respondendo às situações, respondendo a Deus, respondendo a nós mesmos e ao nosso próximo dessa forma. É estar com a alma doente, longe de Deus. Devemos estar vigilantes e não praticar esse pecado, pois ele vem da essência do maligno, e por consequência, ao invés de sermos vasos na mão de Deus, nós estaremos sendo instrumentos na mão do maligno. Nós devemos entender, irmãos, que esse pecado de murmuração, que vem de um coração insatisfeito, isso é a essência do maligno, é a essência do diabo. Ele se rebelou por ter um coração insatisfeito, por estar insatisfeito. Ele queria uma posição maior, de mais excelência. Murmurar vem do coração do diabo, vem da essência do diabo, melhor dizendo. É a essência do próprio maligno. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos vasos na mão dele. Deus nos chamou para sermos instrumentos de justiça, para sermos instrumentos de Deus, para a glória de Deus. Deus não nos chamou para sermos usados pelo inimigo e assim sendo trazer discórdia, trazer divisão, trazer contenda. Não, 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 não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos instrumentos dele. Então que nós podemos enxergar essa questão de maneira que possamos ser gratos a Deus. Possamos
não causar divisão e nem discórdia, mas sermos um instrumento para propagar a comunhão entre os irmãos, para expressar esta verdade que é Jesus está no controle de nossas vidas e devemos ter um coração grato. Então os murmuradores, eles podem inventar coisas que não existem, podem aumentar alguma situação a fim de prejudicar alguém, ou para se beneficiar, ou as duas coisas. O murmurador normalmente ele age dessa maneira, quando se refere ao próximo. Ele age dessa maneira. Ele aumenta, ele omite, para prejudicar alguém, para se beneficiar. Então devemos ter muita cautela quanto a isso. O murmurador ele não enxerga o sobrenatural, a providência, os cuidados, nem o agir de Deus. Olha só, se esquece do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Ele fará. A murmuração tampa nossos olhos espirituais. Nós não vemos o sobrenatural, nós não enxergamos o sobrenatural, nós deixamos de lembrar o que Deus fez, nós não enxergamos o que Deus está fazendo, e nós ficamos com um coração incrédulo do que Deus irá fazer. Então, novamente eu repito, devemos ser gratos a Deus. Devemos não nos esquecer do que Deus fez, devemos não tampar nossos olhos, mas ficarmos com nossos olhos no sobrenatural de Deus, do que Ele está fazendo no momento, e devemos ter a confiança plena em Deus do que Ele irá fazer. Tá certo? Vamos continuar aqui e vamos então para o tópico de número 2. E no tópico de número 2, o objetivo da lição é mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Agora vamos nos voltar um pouco ao que eu estava falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel deveria peregrinar 40 dias no deserto para chegar na terra prometida. Porém, durou 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus fez eles darem volta por 40 anos para que aquela primeira geração de idólatras, geração de murmuradores, de rebeldes, de contenciosos fossem exterminados, não entrassem na terra prometida e não recebessem as promessas de Deus. Viu o perigo da murmuração? É não receber as promessas de Deus. Eles rodearam por 40 anos, o que era para ser 40 dias, até que a primeira geração fossem exterminadas para não receber a promessa de Deus. Eles tiveram um ato contínuo de reclamação e insatisfação contra Deus e seus representantes, Moisés e Arão. Outra questão, nós devemos prestar atenção que a liderança que Deus colocou representa o próprio Deus. Se você quiser lutar contra a liderança que foi Deus quem colocou, não estou falando que o homem colocou. Estou falando lideranças que Deus colocou. Se nós murmurarmos contra, nós estamos murmurando contra Deus, porque a liderança é a representação de Deus na terra. Tá certo? Então uma aplicação prática para nós é que nós devemos estar satisfeitos do silêncio de Deus, dos nãos de Deus, da função que Deus nos outorgou e do que Ele não nos chamou para fazer, porque tem pessoas que ficam querendo algo que Deus não chamou ele para fazer e não se contenta, não se satisfaz com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Devemos ser gratos por todos os detalhes de nossas vidas, seja bom ou aparentemente ruim, que aconteça conosco. Um coração satisfeito irá compreender que Deus está no controle, que Ele é soberano e não nos abandonou e que tudo o que Ele faz é perfeito. Aparentemente ruim, porque na nossa perspectiva mesquinha e com essa tendência de querer murmurar, parece ser ruim. Mas é Deus trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus está tratando conosco muitas coisas, para que haja um aperfeiçoamento, para que haja um amadurecimento cristão, para que nós viemos a ser obedientes, submissos à sua vontade, para que nós viemos a não nos desviar da sua presença e da sua verdade. Compreendem? Então que nós não possamos não estar insatisfeitos com Deus. Deus nos satisfaz, o que Deus faz, embora não seja de acordo com a nossa vontade, o que Deus faz é perfeito. Tá certo? Então, que possamos ser gratos a tudo que Deus faz. No tópico de número 3, e assim nós caminhamos para o encerramento, no tópico de número 3, o objetivo da lição é saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial.
trazer aqui um comentário do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: a murmuração provoca a ira de Deus. Ela é uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desse pecado. Olha só, o povo de Israel pereceu, não entrou na Canaã. Se nós, como igreja, que estamos a caminho, nós estamos também peregrinando nesta terra, estamos a caminho da Canaã celestial, da cidade celestial. Se nós vivermos nesta prática, o que implica fracassar na fé, se nós vivermos nessa prática, nós vamos fracassar na fé. Nós não vamos adentrar a Canaã celestial. Nós não vamos estar com Cristo por toda a eternidade. Eles pereceram, eles morreram, eles não receberam a promessa de Deus. E a promessa para a igreja é a salvação em Cristo Jesus. A maior, mais bendita, mais sublime promessa que a igreja tem da parte de Deus é a salvação. Se nós termos esse coração murmurador e insatisfeito, nós não vamos entrar na Canaã celestial, nós não vamos viver toda a eternidade com Cristo. E aqui está o perigo disso. A murmuração leva o praticante desse ato a mentir e caluniar, atitudes que a Bíblia destaca e aponta para o diabo. O diabo é o influencer dos mentirosos, dos caluniadores, dos murmuradores, dos insatisfeitos. Quem está influenciando é o próprio diabo, porque ele é o caluniador, ele que impele as pessoas a murmurar. Murmurar é o ato de se rebelar contra Deus e contra a liderança que ele colocou. Murmurar é o ato de incredulidade contra Deus. A murmuração é uma forma de dizer que aquilo que está nos acontecendo não faz parte do plano de Deus para a nossa vida. A murmuração trata-se aqui de rebelar-se, combater e tentar derrubar o que Deus tinha estabelecido para o seu povo numa tentativa de tomar o poder nas próprias mãos. Então, o objetivo do terceiro tópico é saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Quando nós murmuramos, é como se nós estivéssemos falando para Deus. Nós queremos ter o poder nas nossas mãos, nós estamos insatisfeitos com o que o Senhor está fazendo. Nós estamos insatisfeitos. Nós não queremos, nós estamos reprovando com os seus nãos, com o seu silêncio, com isso que aparentemente é ruim para nós. Nós estamos insatisfeitos. Nós queremos deter este poder, que nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade. Queridos irmãos, o pecado de murmuração é um ato de rebelar-se contra Deus. E os rebeldes têm a certeza disso, que eles não entrarão no reino dos céus, porque todo rebelde vive na prática do pecado, todo rebelde fracassou na fé, todo rebelde, se não apostatou, irá apostatar da fé, irá abandonar a fé, irá fazer naufrágio da fé. Então que possamos ter um coração grato a Deus. Seja o que for que Deus está fazendo, seja grato, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Quero ler aqui a conclusão. Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. No nosso casamento, no nosso trabalho, na igreja, no meio da nossa família, nós devemos ter muito cuidado com este pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que possamos ter um coração mais grato a Deus, que possamos ter um coração satisfeito de tudo que Deus faz e daquilo que Ele deixa de fazer segundo a nossa perspectiva, mesquinha e terrena. Então que Deus esteja na sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Fica com Deus e até a próxima, se assim o Senhor permitir.